aconteceu nada. Um dia é como 1000 anos para o Senhor. 1000 anos é como um dia. O Deus que, como eu falei um tempo atrás, fez com que a terra retrocedesse por 40 minutos, só 40 minutos. Você sabe que pela ciência, pela física e qualquer outra coisa que ensina aí fora, se parar por segundos, acabou com tudo o planeta. Mas ela só retrocedeu por 40 minutos. A sombra de 10 graus quando ele pede lá. Então, o que é impossível para o nosso Deus? Este é o ano, irmãos, que nós não vamos acreditar nas circunstâncias. Nós não vamos acreditar nas coisas que as pessoas estão dizendo. Nós vamos acreditar nas promessas do Senhor. 2020, o ano da abundante chuva. Assim como tem caído essa chuva com tudo, assim serão as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Irmãos, no lugar da vergonha nós vamos ter dupla honra. Vergonha no casamento, dupla honra. Vergonha com os filhos, dupla honra. Vergonha na vida financeira, dupla honra. Vergonha na área da saúde, dupla honra. Dupla honra no lugar da vergonha. E nós vamos jubilar com perpétua alegria. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Talvez você fale, pastor, fizemos aí 21 dias, projeto, oração no prédio, jejum, foi poderoso, mas já passou. E o negócio que eu pedi não aconteceu. Eu quero te dizer, o projeto de jejum e oração já passou. Mas as promessas de Deus, a fidelidade de Deus não passaram. Elas permanecem para sempre. João 10,35 diz, as escrituras não podem falhar. Irmão, nós precisamos aquecer nesses dias o nosso coração com as promessas do Senhor. Eu sou uma pessoa que tudo que libera de profecia na minha vida, eu anoto. Eu anoto no celular, eu coloco no Google Drive, eu coloco no bloco de notas, eu coloco em tudo. Em 2018 eu recebi uma profecia no culto, enviei minha esposa. Anotei, está lá gravado no Google Drive. Pode roubar celular, pode roubar o que for. No Google Drive não vai sair. Quando vem as crises, eu volto lá e eu lembro. As promessas foram liberadas. Estava lá no norte do Paraná também, andando por lá, em crise, sozinho, no sentido que Deus nos leva a lugares mais altos, porque tem momento que Deus quer nos ensinar, assim como aconteceu com José, que estava na prisão e parecia que estava solitário. E eu recebi uma profecia lá também, de que os meus filhos viriam eu como exemplo, como referencial, que na minha casa teriam muita alegria, e que eu fui chamado para dar conselho ao outro. E quando a crise vem, quando parece que o negócio não anda, eu sempre volto nesse áudio de 2 minutos e 57 segundos. E eu lembro, não o que os homens estão dizendo, não o que as circunstâncias estão dizendo, mas o que as promessas de Deus têm dito para mim. E é isso que você tem que fazer, é isso que nós temos que fazer. Anota, irmão, recebeu uma profecia, seja na célula, seja no culto, anota. Por que, pastor, que eu tenho que anotar? Que quando vier a situação adversa, você lembra, Satanás, os demônios e as circunstâncias, o meu Deus é fiel, e tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Pastor, estou numa batalha difícil. O nosso Deus é o Deus que vence todas as batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor Jesus. Bom, meu coração tem ardido nesses dias em chama, que existe uma promessa. Eu falei para os irmãos de manhã, nós vamos chapar o globo do Espírito Santo naquela baixada linda nessa semana. Nós vamos tanger o violão, tocar a harpa, nós vamos tocar a glória de Deus e a glória de Deus vai descer. Eu creio que jovens serão embriagados pelo Espírito Santo. Não vai ter que se esconder na prostituição, não vai ter que se esconder nas drogas, vai se esconder na embriaguez do Espírito Santo. São dias que nós vamos viver coisas grandiosas. Alguém falou, pastor, quando passar a eleição agora, vai ter que fechar tudo. Pode fechar aqui, mas a igreja ninguém fecha, porque a igreja é imparável, a igreja é infechável. Você vai construir um túmulo, cavar um buraco para reunir lá embaixo, nós vamos ter essa experiência aí. Sai reunir no meio do mato, nós vamos reunir, mas nada vai nos parar. Fechar o prédio é R$1.000 apenas no caixa da igreja, mas nós vamos continuar a igreja, edificando a igreja com o Senhor Jesus. Essa é a promessa que tem que incendiar o nosso coração. Porque desde os tempos de Jesus, o diabo tem tentado parar a igreja, paralisar a igreja. Nunca conseguiu e nunca vai conseguir. Porque existe uma promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E essa palavra que eu quero compartilhar contigo hoje chama-se vire o telescópio. Vire o telescópio. Aleluia. Vou pegar minha garrafinha aqui. Mulherada que gosta do tal da Tupperware, né?
Vira o telescópio. Irmão, você sabe o que é um telescópio? Talvez, como eu, você já teve um sonho de ter. Se você não teve, se já na escola você teve a oportunidade de olhar lá, né? E é interessante que conta a história de um menino que num dado momento, ele morava num lugar e o pai dele deu um telescópio para ele. E ele sempre apanhava de um rapaz grandão, né? Que muita gente passa por essa fase da vida, né? Sempre tem um cheio de querer, né? Que deixa, às vezes, nós com medo. E ele sempre sofria com esse menino aí. Ele deu o telescópio do pai dele, ele colocou lá no quintal. E ele olhando, só que daí ele colocou a parte maior para o lado voltado para os olhos e a menor voltado para frente. E o pai dele não sabia que ele estava olhando o menino. E ele olhando aquele menino, e o pai dele falou: cara, você está olhando da maneira errada, é assim que olha, você tem que virar o telescópio. E virou para ele, falou: porque se você ficar olhando assim, a parte de lá vai ficar menor e a de cá vai ser maior. É o contrário, é lá que tem que ser maior e aqui tem que ser menor. E aí ele falou assim: sabe por que eu virei, pai? Porque aquele menino lá, ele vive judiando de mim. E eu vejo ele como um gigante. Mas agora eu virei esse telescópio porque eu quero criar fé e eu quero enxergar ele como um pequenino. Eu não vou mais deixar ele tocar em mim. Olha que poderoso, irmão. Tudo que você foca, tudo que você fica olhando, você engrandece. Por isso que nesses dias você tem que focar no Senhor. Você tem que engrandecer o Senhor. Não as circunstâncias, não as situações adversas. Irmão, vire o telescópio. Vire, quando a circunstância adversa vier, você vira e fala: essa circunstância não vai me parar. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Os problemas são grandes, mas é incomparavelmente maior o meu Deus. E Ele prometeu, Ele vai cumprir. E nesses dias eu creio nessa verdade, e é por isso que eu quero que você, nesses dias, você anote as promessas de Deus na sua vida, no celular, no bloco de notas, no computador, aonde for, anote, irmão. Guarde na carteira e quando a circunstância adversa vier, você vai falar: não é a verdade é o que Deus me prometeu. Lamentações, eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em Lamentações 3:21. Mas vamos ter que cantar aquele louvor, ouvir o meu Senhor bater a porta do meu coração. Como o meu coração queimou, irmão. Falei: ô Jesus amado, tem queimado tanto nesses dias, que eu sei que nós fomos chamados para dar resultado nessa cidade. Se o governo não der, nós vamos dar. Porque o governo, o máximo que ele pode dar é cesta básica e auxílio para o povo. Nós podemos dar o que muda de dentro para fora. Porque o Evangelho muda o homem de dentro para fora. E nós vamos pregar o Evangelho nessa cidade. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Irmão, enquanto eu falava para você aqui, no meu espírito o Senhor falou: tem pessoas aqui que Deus prometeu coisas há 10 anos atrás e já se esqueceu, já estava morto esse sonho. Eu quero te dizer, Deus está ressuscitando os sonhos desse sonho. Ele prometeu, Ele vai cumprir. O homem pode esquecer, mas Deus não se esquece. E é por isso que é importante você trazer às memórias a promessa do Senhor. Pode passar 10 anos, 20 anos, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você sabe da história de um jovem chamado, deixa aberto em Lamentações, Davi. Ele foi ungido rei depois de 13 anos. É que ele foi assumir o reinado. No lugar que ele menos esperava, a coroa veio. José, mesma coisa. Foi enviado, foi vendido, 17 anos, quando ele tinha 30 anos. 13 anos novamente. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E olha o que diz o texto em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que pode dar esperança para mim e para você? As promessas do Senhor. Porque a única coisa que não passa são as promessas do Senhor. Então, anota essa frase. Tudo que você foca, você engrandece. Por isso que você tem que focar nesses dias nas palavras do Senhor, nas promessas do Senhor. Problemas, dificuldades, tem que ignorar, pastor? Jamais. Mas não pode ser o nosso foco. Temos passado? Temos. Foi um ano que muitas adversidades, foi, não dá para negar. Mas não é isso que vai nos parar. Porque se nós colocarmos o foco no Senhor, nós iremos engrandecer aquele que é único e digno do louvor e da adoração.
Amém? É que nós nesses dias possamos engrandecer. Porque, irmão, enquanto você ficar focando no seu problema, você vai ficar desanimado, você vai ficar apático, você vai ficar passivo. Hoje, se você é aquela pessoa que tem vestido a roupa do coitadinho, da coitadice, parece que nada dá certo para mim, coitado de mim, eu quero te convidar, tira essa roupa hoje, vista a roupa que foi dada para você, a roupa do príncipe, a roupa da princesa, dos nobres do palácio do rei Jesus. É fácil. Nossa, estou indo para o culto o dia inteiro ensolarado, agora chuva, olha aí o jeito que eu fiquei. Não, nós temos que focar no nosso alvo, Cristo Jesus. Tudo que eu foco, eu engrandeço. Por isso que eu e você não podemos focar nos nossos problemas. Às vezes nós somos tentados e até mesmo caímos em olhar as circunstâncias adversas, dezenas, centenas de problemas. Mas nesses dias o Senhor está levantando um exército para focar nas milhares de promessas. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jejum passou, o ano está passando, mas a fidelidade do Senhor permanece eterna. Amém? Eu quero hoje compartilhar com você. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 1:20. 4 princípios ou 4 pessoas que desfrutaram das promessas do Senhor em meio a situações adversas. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim: porque todas quantas promessas a de Deus, são nelas cada uma um sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Existem milhares de promessas. O livro da palavra do Senhor, 66 livros, milhares de promessas para as nossas vidas. Então nós temos que nesses dias, irmãos, meditar, como diz Josué. Se você pegar do capítulo 1, do 5 em diante, lá no 8, ele vai falar que nós temos que meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, e tudo que nós fizermos vai prosperar. Sabe por quê? Porque meditar na palavra do Senhor nos traz convicção, nos traz força, nos traz fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. O que é fé, pastor? Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Hebreus 11:1. Mas o que é a fé de maneira prática? Fé é eu e você concordar com aquilo que Deus falou. Nós não podemos discordar da palavra do Senhor, porque se Ele falou, está dito, Ele vai cumprir. É interessante que lá em João 16:33, abre lá, João 16:33. Eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus porque Deus, nesta cidade, na Videira, Ele tem edificado uma igreja de vencedores. Não somos nós, Ele tem edificado. Eu vejo nos irmãos um desejo de crescer, um desejo de avançar, um desejo de ir além do que já tem ido. E esse tem que ser mesmo o nosso desejo, porque lá em Atos a Bíblia diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Quanto mais nós ouvimos no nosso espírito a voz do Senhor, menos decisões nós tomaremos errado. Nós não podemos ser para o resto da vida meninos na fé. Nós precisamos parar e agir nas emoções, mas agir por convicções. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas parece que está tudo fechado, as portas. Mas Ele é aquele que tem as chaves de Davi. Ele abre portas que ninguém fecha, e Ele fecha portas que ninguém abre. Deus não precisa do nosso esforço, Ele só precisa da nossa fé. A fé é o carro que move o poder de Deus. Somente a fé. Mas olha o que diz em João 16:33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca mentiu e nunca ignorou o fato de que nós passaríamos por aflições, na casa, no trabalho, na vida financeira, na saúde, em várias áreas. Mas Ele prometeu uma coisa: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Deus nunca pediu e nunca mandou
nós ficarmos no meio da aflição. Ele falou o seguinte: eu dou a minha paz para que quando vocês passarem no meio da aflição, vocês tenham ânimo. Que se tem uma coisa que desfalece, é a questão da falta de fé. Quando Satanás gera dúvida, quando Satanás gera medo. Mas quando eu estou em paz, paz com o quê? E que Deus me ama. Porque eu já falei para os irmãos, se você olhar na categoria dos 3 grupos de frutos do Espírito, o primeiro grupo é amor, paz e alegria. Quando eu desfruto do amor de Deus, eu sei que meu Pai me ama e está cuidando de mim, eu desfruto da paz. E quando eu fico em paz, eu me encho de alegria, porque eu sei que circunstância nenhuma adversa vai me parar. E é interessante que esse texto aqui, Jesus fala assim, ó: tenho-vos dito, para que em mim, não é na circunstância, não é na conta bancária, não é na tua mãe, não é no teu pai, não são os seus filhos, não é se alguém está cuidando da sua casa, para que tenham em mim paz. Nós precisamos estar no Senhor Jesus. E quem está em Cristo Jesus, ele desfruta de paz. E quem desfruta de paz, pode vir o vale que for, mas ele sabe uma coisa: ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. Não, é poderoso. Nesses dias o nosso coração precisa ser encharcado. Eu sei que você, como eu, muitas vezes, começa a olhar para si, não dá certo, porque eu não respondo a Deus, porque eu não dou essa resposta, porque eu não consigo, porque eu não posso. Aí você cai na coitadice, não vale nada, não presta certo, tem que ficar jogado. Não! Se você não valesse nada, Deus não daria o tudo dele por você. Ele deu o tudo dele por mim e por você, porque nós valemos muito. Dinheiro é tão banal que para nós parece valer muito, que Deus nem está preocupado. O dinheiro, a rua vai ser de ouro lá. Você sabe que o mundo tem dinheiro por causa que tudo que tem em cédula no nosso país tem lá no Banco Central em espécie de ouro. Se não tivesse o valor de ouro lá, não poderia imprimir as cédulas. E você veja, o ouro da Nova Jerusalém vai ser estrado dos nossos pés. Se tem uma coisa que Deus se preocupa, é com a minha pessoa e com a sua pessoa. Deus se preocupa. Tua mãe, teu pai, seus irmãos, seus familiares podem não ligar. Pode esquecer de te dar um feliz aniversário, pode esquecer de te dar um abraço, mas Deus todos os dias, Ele está com os braços abertos. E Ele tem prazer em desfrutar da intimidade conosco. Amém? Eu quero te convidar, e nem falei dos 4 princípios ainda que Jesus me dê a graça. Abrir sua Bíblia lá em Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Irmãos, eu e você nessa noite nós precisamos mudar o nosso foco. Se o teu foco tem sido os seus filhos, a sua família, você tem que mudar o seu foco. Você tem que colocar na palavra do Senhor. Ah, pastor, o meu filho não muda, o meu marido não muda, minha esposa não muda. Mas a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, Salmo 128 diz: o homem teme ao Senhor, a mulher é como a videira frutífera no interior da casa, os filhos são como folhas de oliveira ao redor da mesa. Esta é a promessa da palavra do Senhor. Não é o que você está vendo. O que você está vendo é passageiro. O que você não está vendo é eterno. E Jeremias 29, 11 diz assim: eu quem? O Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não sei quem é pai aqui, quem é mãe, já passou por isso. E quem não é pai, quem não é mãe, talvez já é filho e já passou também por isso com seus pais. Mas para quem é pai e mãe, acontece que num dado momento você falar para o seu filho: faz tal coisa, e ele fala: não vou fazer. Você fala: vai fazer sim, porque eu é que sei o que é melhor para você. Hoje nós vamos para o culto, hoje eu não estou com vontade, vai para o culto, eu sei o que é melhor para você. Assim o Senhor falou comigo, Ele falou: assim sou eu com você. Tem coisas que você não quer fazer, meu Espírito te convence, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para te dar o fim que desejar. Irmão, você deseja saúde? Deus quer te dar. Você deseja uma vida financeira boa, saudável? Deus quer te dar. Você deseja um casamento saudável? Deus quer te dar. Você deseja alegria? Deus quer te dar. Você deseja um emprego
emprego, Deus quer te dar. Você deseja uma faculdade, Deus quer te dar. E eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quando você magnifica o Senhor, engrandece, foca no Senhor, o nome dele é engrandecido, e o poder verte, e o poder se manifesta da ordem das vestes dele, como aconteceu com aquela mulher. Aquela mulher, ela já tinha recorrido há 12 anos atrás de pessoas, os melhores médicos da época, e não deu certo. Mas aí ela parou de focar para si, ela começou a focar no Senhor. E quando ela tocou, não foi nem na pessoa de Jesus, foi na ordem, foi na roupa. Ele falou, de mim eu senti que saiu poder. Porque ela mudou o foco. O foco há 12 anos era o fluxo. Agora o foco mudou. O foco é o Senhor Jesus. Ele pode, Ele quer, Ele vai fazer. Porque, irmão, acreditar que Deus pode, todo cristão acredita. Mas a nossa dificuldade é acreditar que Ele quer fazer. E Ele quer fazer. Ah, pastor, mas Ele está preocupado com tantas outras coisas, com tantos mendigos aí fora. Não, Ele está preocupado com a sua fé. Não é com coitadismo, não é com mendigo, é com a sua fé. E se Ele te escolheu, Ele não te escolheu para te deixar na chapada. Ele te escolheu para te dar o fim que deseja o seu coração. Se nessa noite, irmão, pode fazer esse compromisso com Jesus. Se nessa noite, a presença do Senhor, eu quero falar aqui. Se nessa noite você mudar o seu foco, tirar o seu foco dos problemas, das situações adversas, você vai ver que para o Senhor não haverá impossível. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Em que você tem focado? Nos seus problemas ou nas milhares de promessas que Deus tem dado para você? Tem pessoa que já até rasgou bilhetinho que escreveu anos atrás, que já desistiu do sonho. Hoje Deus quer ressuscitar. Hoje Deus está falando teu sonho assim, ó, Lázaro, sai para fora. Deus não quer só nos dar sonho, Deus quer dar vida para os nossos sonhos, mas o nosso foco precisa estar no Senhor. Amém? Quando você for olhar os seus problemas, vira o telescópio, coloca a parte maior dos seus olhos e a menor do seu problema, porque aí você vai ver que o seu Deus é bem maior do que os seus problemas. Amém? Aleluia! Então, passo a falar com você sobre 4 exemplos bíblicos, rapidamente, em nome de Jesus. O primeiro deles é o exemplo dos espias. Irmão, 7 dias. Sabe que é 7 dias enchendo o coração para pregar aqui? Aí quando tem oportunidade, o negócio fica maravilhoso. Números capítulo 13, versículo 1 e 2, o exemplo dos espias. Irmão, é maravilhoso pregar a palavra do Senhor. Você sabe, os líderes estão aqui, não me deixam mentir. Quando nós íamos dar o curso das águas, tinha 2 pessoas. E aí, quem era o primeiro para dar aula? Eu. Aí eu olhei 2 pessoas e sentaram lá na última fileira aí. Eu, Jesus. Aí o diabo falou assim para mim, faz outro dia, só conversa com eles, explica o que é o curso. E na hora o Espírito Santo falou, até essas 2 únicas pessoas que vieram, só estão aqui porque eu convenci elas a vir. E você vai dar o curso para elas como se estivesse dando para esse prédio cheio. Aí eu falei, não vou falar com os irmãos para nós fazer juntos, senão cada lapado. Falei com os irmãos, que coisa, irmão, o negócio foi tão glorioso, irmão. 2 pessoas, eu pedi para eles fazerem o favor de esvaziar a fileira de trás, né? Que a primeira coisa é sentar lá atrás já, né? Aí sentaram os 2 aqui na frente. Arrumei uma Bíblia para quem não tinha. Pregamos, irmão. Pregamos tão cheios do poder, cheios de convicção, que são 2 adolescentes que se tornarão 2 adultos que terão famílias abençoadas, que não deu para dar as 10 matérias. Teve um irmãozinho, né, Wagner, que pregou uns 40 minutos, uma só aula. Aí não deu tempo. Eu também fiz parte disso, preguei bastante. E eu fiquei tão maravilhado, irmãos, porque Deus se preocupa com pessoas. 2 mínimas pessoas, mas que vão fazer a diferença. São 2 adolescentes que hoje parece que não tem resultado nenhum, no sentido olhos carnais. Mas eu sei, uma futura mulher de Deus, um futuro homem de Deus, ter uma família saudável. E isso é poderoso, irmão. Porque realmente nós não podemos focar nas circunstâncias, nós temos que focar nas promessas. Em Números capítulo 13, versículo 1 e 2, o primeiro exemplo que eu quero te dar é o exemplo dos espias. Primeiro exemplo sobre você virar o binóculo é
o exemplo dos espias. Números capítulo 13, versículo 1 e 2 diz assim: disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Você sabe, tão bem como eu, que tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós, Ele faz por meio da palavra do Espírito. Então sempre Deus libera a promessa. Deus liberou a promessa para Moisés aqui, que a terra era o quê? Era uma terra boa, era uma terra que emanava leite e mel, terra sem escassez, terra cujos montes cavariam os povos, terra que era tanto favor, tanta graça, tanta provisão, que tinha cachos de uva lá que tinha que carregar em dois. Era uma terra muito abençoada. Foi isso que o Senhor falou para Moisés. E foi isso que Moisés falou para os 12 espias. Quantos espias? 12 espias. E os 12 espias, você sabe, eram 12 príncipes. Não era simplesmente um membro que acabou de chegar na congregação. Eram 12 líderes das tribos. E aí, a Bíblia diz que Moisés recebeu a promessa do Senhor e ele liberou essa promessa para a equipe dele, que eram esses 12 espias. E aí nós vamos continuar lendo o texto aqui. Esse bichinho miserável vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair no chão em nome de Jesus. Números capítulo 13, versículo 25 ao 31. Olha que interessante, para quem que Deus deu a promessa? Para Moisés. E Moisés compartilhou dessa promessa com os 12 espias. Aleluia! Glória a Deus! Minha cota de amém já deu, então vou falar aleluia, glória a Deus. Brincando. Olha o que diz o texto. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta, e eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Agora, olha como que continuou o discurso desses caras, por olharem para o lugar errado. Relataram a Moisés e disseram, pulando para frente: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os malequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos olhos deles. Você veja aqui que quando eles voltaram, irmãos, não chamaram só Moisés, eles chamaram toda a congregação, todo o povo. E eles começaram falando coisas boas que Deus tinha prometido. Tanto é que eles falaram: verdadeiramente, o que Deus falou é verdade. Só que aí, porque eles mudaram o foco, o foco Deus falou, vai olhar a terra, não vai olhar gigante, não vai olhar se tem dificuldade, só vai olhar a terra. Só que eles quiseram olhar coisas além, diferente de Josué e Caleb. E aí a Bíblia diz aqui o que aconteceu: que eles chegaram, difamaram a terra e falaram: ó, verdade, a terra é boa, mas, em outras palavras, para desfrutar dessa terra boa, primeiro nós temos que passar por alguns gigantes, que nós somos tão pequenos diante deles que nós parecemos gafanhotos, não aos olhos deles, aos nossos olhos.
todas as vezes que nós focamos num problema, nós engrandecemos esse problema, a ponto de acharmos que somos meros gafanhotos diante dele. Só que é poderoso, irmãos, que Deus sempre ele levanta homens e mulheres que têm convicção. Homens e mulheres vencedores, eles têm convicção. Na hora que o povo começou a difamar ali, Josué e Caleb se levantaram, falaram: pode parar todo mundo. Eia, subamos e possuamos. Não é gigante que vai nos parar. Quem nos prometeu é fiel para cumprir. Nós vamos conquistar, porque Deus prometeu. Irmão, Deus sempre vai nos enviar, sempre vai nos dar a oportunidade das coisas. Eu e minha esposa e minha família, nós fomos enviados para cá. Você pensa que foi mil maravilha quando chegamos aqui? Não foi não. Só que eu vim com uma convicção: a terra lá, mana leite, mana mel. Lá é terra sem escassez. Lá os frutos são tão grandes que eu vou ter que levar meus irmãos junto para carregar. É tanto óleo para coletar que eu vou ter que dar uma oportunidade para outros irmãos. Porque é muito óleo. E eu comecei a olhar dessa forma, e tenho olhado e sempre tenho declarado. E os irmãos estão aí, ó, tem um que coleta aí, ó, está sendo bem. Mas você sabe, quando eu cheguei aqui, ouvi alguns: pastor, aqui é difícil, aqui quem ganha um pouco mais de salário mínimo, ele está muito bem. Só restaurante, mercado. Eu comecei a entrar em crise. Só que Deus me mandou vir para Morretes para ficar olhando o que tinha para mim trabalhar. Deus só falou uma coisa: vai lá que a terra é boa. E eu quase me perdi no meio do caminho. Só que aí Deus me lembrou das promessas lá atrás. E eu falei: opa, eu estou olhando para o lugar errado. Eu estou engrandecendo os meus problemas. Eu tenho que engrandecer o Senhor, porque aquele que prometeu é fiel. É tão poderoso que esse texto aqui no final, quando Caleb, ele fala certamente, ele nos ensina um princípio aqui. Certamente, você tem uma certeza, uma convicção. Porque os discípulos aqui, falaram: a terra é boa, mas, aí começaram a falar toda a dificuldade. Todas as vezes que você coloca um mas na sua vida, você vai entrar na dúvida. Deus me prometeu um casamento abençoado, ponto final, não tem mais. Deus me prometeu uma esposa abençoada, ponto final, não tem mais. Deus me prometeu um marido abençoado, ponto final, não tem mais. Deus prometeu que os meus filhos vão crescer nos caminhos dele, ponto final, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deus me prometeu um trabalho abençoado, ponto final. É isso. Não é o que os homens estão falando, é o que Deus me prometeu. Certamente, Caleb fala aqui, certamente nós vamos conquistar essa terra, que Deus nos prometeu e Ele é fiel para cumprir. E olha o que ele fala aqui: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Certamente eu e você prevaleceremos contra as circunstâncias adversas. Certamente o diabo tem se levantado, mas tem se levantado para cair. Quanto mais ele se levantar, maior vai ser o tombo dele. Que só cai quem se levanta. Certamente Deus prometeu, Ele vai cumprir. E essa tem que ser a minha e a sua convicção. Homens e mulheres de Deus, eles são movidos por convicção. Esta é uma fonte de poder de pessoas que querem desfrutar de uma vida de vencedor. Amém? E esse tem que ser o nosso desejo também, em nome de Jesus. Porque o diabo quer sim roubar as promessas do Senhor nas nossas vidas. Mas eu creio nesses dias que nós somos a igreja imparável, irmão. Que nós vamos crescer, nós vamos avançar. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 2. Quantas as vezes, irmãos, que você, Hebreus 4, 2, que você focar nas circunstâncias, focar nas pessoas, o diabo vai querer drenar e roubar a sua fé. Mas todas as vezes que você focar nas promessas do Senhor, em todos os caminhos você vai prosperar. Todos os caminhos. E olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Aqui essa palavra acompanhado, original, também significa misturar.
Por que eles ouviram as boas novas? Por que eles ouviram a mensagem da graça? Por que eles ouviram o Evangelho e não desfrutaram? Porque eles não acompanharam com fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é o carro-chefe da vida cristã. Sem fé nós não conseguimos chegar ao lugar nenhum. Você tem ouvido as palavras do Evangelho, você tem ouvido as boas novas, eu tenho ouvido, nós temos ouvido, mas nós temos que misturar a fé. Tudo que Deus faz é pela graça mediante a fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Eu recebi cura pela graça mediante a fé. O que é graça? É Deus dando tudo para quem não merece nada. Eu merecia salvação? Não. Então eu recebi pela graça mediante a fé. Eu precisava de libertação para os vícios. Eu recebi, eu não merecia, eu recebi pela graça mediante a fé. Eu precisava de libertação pela graça mediante a fé. Eu tenho precisado de recursos, eu tenho recebido pela graça mediante a fé. Nós precisamos constantemente misturar as promessas de Deus, mas misturar não com a força do nosso braço, mas com a fé, e que Deus é bom e é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Misture, irmão, misture a fé, porque Josué e Caleb, eles só falaram contra toda uma nação, porque a Bíblia diz que juntaram toda a congregação, milhões de pessoas. Por que somente 2 homens se levantaram e um deles falou: ei, pode parar de falar bobeira, pode parar de falar asneira? Ele só perguntou como que era a terra, não perguntou o que tinha lá, só perguntou o que vocês já estão falando de gigante. Eia, subamos e possuamos. É o que diz o texto, Números 13, 30, certamente nós prevaleceremos contra aquela terra, porque Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu e você, nós precisamos, irmãos, focar nesses dias nas promessas do Senhor, porque aquele que prometeu é fiel. No último dia, no último minuto, se no futebol, no último minuto os caras já acreditam em milagre e sai gol. Imagine nós que temos o Espírito vivo de Deus, né? Não tem último minuto, último segundo, milésimo de segundo. Não existe tempo. Deus é aquele que ordena, que rege sobre o tempo. Ele pode colocar o Kairos dentro do Cronos na hora que ele quiser, num estralar de dedo. Nós só precisamos crer. E Deus vai mover. Amém? Eu quero um carrão, eu tenho orado por um carro de 7 lugares, mas tem um carro que eu tenho pedido antes do carro de 7 lugares, é a fé. Que esse carro vai me levar para qualquer lugar que eu quiser, nada vai me parar. Esse carro nós temos que pedir. Esse carro não precisa de carteira de habilitação. Esse carro é só pedir e receber. Amém? Glória a Deus. É certamente, irmão, e ponto final. Ah, mas e se? Certamente. Eu quero empreender, mas e se? Certamente eu vou empreender. Porque tudo que eu colocar nas minhas mãos vai prosperar. Eu quero comprar tal coisa, onde eu pisar pelos seus pés é meu por herança. Certamente, aonde eu pisar pelos meus pés é meu por herança. Certamente, aonde eu tocar vai ser abençoado. Ponto final. Essa tem que ser a nossa palavra. Ponto final. Cala a boca, diabo, em nome de Jesus. Acabou. Falou, está falado. Amém? Segundo exemplo. Abraão, segundo exemplo, o exemplo de Abraão. Meu Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 19 até o 21, mas eu prometo acabar antes das 9, amém? Romanos capítulo 4, versículo 19 ao 21, segundo exemplo de não focar no problema, mas sim nas promessas, é o exemplo de Abraão. Romanos capítulo 4, 19 ao 21 diz assim: embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e da idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometeu. Você sabe o que estava amortecido de Abraão? Não preciso falar. Quase 100 anos já. Mas Deus tinha prometido algo para ele. Porque, irmão, qual era a promessa que Abraão esperava? Um filho, sim ou não?
a mesma promessa que Sara esperava. E não só ele tinha um corpo amortecido, ela também era uma mulher estéril, mas Deus tinha prometido para ele. E a Bíblia diz que o diabo queria enfraquecer ele, com dúvida. E sabe como que ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Porque dar glória a Deus com uma criança no colo, irmãos, é bênção, já está na frente de muitas pessoas. Mas dar glória a Deus com uma criança no colo é gratidão, não é fé. Agora, dar glória a Deus sem a criança estar no colo ainda, só com uma convicção interior, como diz o texto aqui, isso é fé. Você dá glória a Deus com a criança no colo, é bênção, gratidão, muitos nem isso têm. Mas o que move o coração de Deus é você dar glória a Deus, ainda sem a criança estar no colo, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Esses são dias, irmãos, que nós vamos nos fortalecer, dando glória a Deus. O médico falou, mas o que o médico falou não interessa, interessa que Deus falou. Deus falou, está dito. Ponto final. Nós, nesses dias, irmãos, você está em crise, começa a dar glória a Deus. Glória a Deus que Deus me escolheu, glória a Deus que Deus me salvou. Irmão, muitas vezes a gente gasta tanto tempo preocupado com notícias ruins, preocupado com coisas que ainda não ganhamos. E o que Deus já fez por nós, tantos feitos, tantas coisas que Deus já fez, tantos milagres, que é nítido nas nossas vidas. Então dá glória a Deus por tudo que Ele já fez. E dá glória a Deus por tudo aquilo que Ele prometeu e Ele vai cumprir. Porque Ele não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Deus. Aleluia. Terceiro exemplo, o exemplo de Davi. Você sabe, resumindo a história de Davi, abre lá em 1 Samuel 17, do 4 ao 8. O terceiro exemplo é o exemplo de Davi. Davi foi um homem que não olhou as circunstâncias, e foi um homem que desfrutou de poder de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 4 ao 8, diz assim: então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Versículo 10. Dá-me um homem para que ambos pelejamos. Um dos maiores alvos do diabo é afrontar os filhos de Deus. E foi o que ele fez por quantos dias? 40 dias e 40 noites, afrontando o exército de Israel. E sabe o que é engraçado? Que se você olhar esse capítulo inteiro, por 7 vezes, Davi engrandece o nome do Senhor. Você não vê o povo de Israel engrandecendo, ele só viu o gigante. Porque 40 dias o gigante afrontava ele. Não é um simples servo de Saul. Ele rebaixou o povo, ele afrontou e rebaixou. Só que Davi virou o telescópio. Ele falou: opa, você está afrontando, não é eu. Você está afrontando o exército de Deus vivo. E quem afronta o exército de Deus vivo, ele afronta o próprio Deus. Aí ele tem que se acertar com Deus. E aí você sabe da história, ele fez as perguntas lá, falaram o que ia ganhar, mulher, isenção de impostos, dinheiro. Por 3 vezes ele perguntou, e aí ele se levanta. Porque ele entendeu: o diabo quer me amedrontar, o diabo quer me intimidar, mas o meu problema, o meu gigante, não é maior que o meu Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Irmão, quando você foca no seu problema, você engrandece o problema. Saul e o exército de Saul, porque só focaram no gigante. Eles sabiam até o peso da armadura do gigante, até o tamanho da lança do gigante. Davi não sabia nada disso. Davi só sabia de uma coisa: quem me escolheu foi Deus. Quem me chamou para essa batalha foi Deus. E quem vai derrubar esse gigante também vai ser Deus. Amém.
Nós não temos que saber como Deus vai fazer, nós só temos que crer que Ele vai fazer. Mas como que eu vou derrubar esse problema? Não sei e não quero saber. Eu só tenho que ter certeza do seguinte: vai cair por terra. Não importa o gigante, quanto maior o gigante, maior é o tombo, e maior é a glória de Deus quando esse gigante cai por terra. Nós precisamos, irmãos, não ser influenciados pelo medo, não sermos dominados pelo medo. Como que Deus vai fazer? Não sei. Eu só sei que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus não tem compromisso com a minha e com a sua palavra. Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se Ele falou, Ele tem que cumprir, porque senão Ele deixa de ser Deus. E o universo inteiro vai se desintegrar. Então Ele vai cumprir. Se você crê no que Deus tem falado para você, irmão, ninguém vai poder te parar. Pode vir pessoas falar que você não serve para nada, que você não vale nada, que você nunca muda, que você só promete, que você é isso, que você é aquilo. Mas quando você olhar para Deus, não importa se pessoas não acreditam em mim, Ele acreditou em mim. Ele me escolheu. E me escolheu para que eu dê fruto e os meus frutos permaneçam. Ele me escolheu para me ser cabeça e não para me ser cauda. Então o homem falou, me chateou, mas eu não vou ser dominado dessa chateação, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Nós precisamos andar debaixo dessas convicções. Amém? Aleluia. E lá, 1 Samuel 17, você está com a Bíblia aberta, 24 e 25, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Irmão, a Bíblia nos ensina um princípio muito espiritual. Você pode olhar na Bíblia inteira, todas as vezes que o exército de Deus, o povo escolhido de Deus, Israel, nós somos Israel espiritual agora, todas as vezes que eles creram no Senhor e venceram uma batalha, eles retiraram todos os despojos daquela guerra. Assim somos nós. Todas as vezes que nós cremos no Senhor e nós vencemos nele as batalhas, nós recebemos os despojos. Às vezes, o diabo fica tentando nos paralisar, é na área da saúde, é na área financeira, no casamento, mas todas as vezes que nós permanecemos firmes, convictos na promessa, e nos achegamos confiadamente no trono da graça, nós ganhamos aquela batalha e nós recebemos os despojos daquela guerra. Eu estou lutando pelo meu casamento. Se eu perseverar, aquele que Deus uniu não vai separar o homem. O homem não vai separar, o diabo nem vai separar, ninguém vai separar, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí nós recebemos também os despojos da guerra. Amém? Glória a Deus. É tão poderoso, irmãos, para encerrar e para o último exemplo. Se você continuar lendo aqui em 1 Samuel 17, 45 ou 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, eu com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, diga assim, hoje mesmo, o Deus dos Exércitos, de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregarás nas minhas mãos. Amém? Agora eu vou continuar lendo o texto aqui. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo Deus está dando fim a algumas lutas e batalhas na sua vida. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Irmão, antes de ir para o quarto e último ponto, você sabe o que é interessante nesse texto? Você vai continuar lendo o capítulo inteiro. Quem deveria dar palavra de vida para os homens era quem? Saul. Mas Saul não tinha intimidade com Deus, não queria saber de Deus, queria saber da força do braço dele, porque ele era um ótimo guerreiro. E é interessante que Davi chega para ele e fala: Saul, não faz com que o coração dessas pessoas desfaleça. Davi chega para ele: não faz com que o coração dessas pessoas desfaleça. E aí
Saul chega nele mesmo e faz o coração dele quase desfalecer, falando as qualidades daquele gigante. Você não pode, sem minha armadura, piorou. Você vai lá, você vai ser esmagado por aquele gigante. A gente tinha acabado de ouvir para não desfalecer as pessoas. Irmão, eu e você, nós temos que aprender algo com esse texto. Eu e você, nós somos chamados para não fazer o coração das pessoas desfalecer. Eu e você, nós somos chamados para que quando pessoas vierem falar conosco, elas saiam cheias de vida, não cheias de morte. Onde a luz está, as trevas têm que bater em retirada. A pessoa vem falar com você que não aguenta mais, você ora na hora e fala, Deus está mudando a tua história hoje. Ah, pastor, e se eu falar e não acontecer? Não é problema seu, é problema de Deus. Você não está falando de você, você está falando de Deus. Você e eu, nós não temos poder para mudar a vida de ninguém. Mas eu e você, nós somos chamados para não fazer com que o coração das pessoas desfaleça, mas para que a fé seja reativada novamente. Irmão, eu tenho uma frase que é muito viva dentro de mim. Deus te ama e Deus tem prazer em você. E eu já ouvi pessoas falando, pastor, mas é uma frase de efeito, não é um jargão que o senhor tem, não é? Está lá escrito em Mateus capítulo 3, versículo 17. Deus te ama, você é filho amado que tem prazer. Não, uma pessoa que acredita que é amado de Deus, ele sabe que se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai se levantar contra ele, tem que se levantar contra ele. E se levantou contra ele, que é a rocha, não tem onde essa rocha bate que nem usa. Nós precisamos crer nessa verdade. E para encerrar, quarto e último exemplo, pode se colocar de pé, o exemplo dos discípulos de Jesus. Mas não desfoque, amém, irmãos? João capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz que Deus ele fez uma multiplicação de pães. Mas você sabe que dentro desse contexto teve Filipe e André. E Jesus, 3 pessoas nesse texto. Um capítulo antes, Jesus tinha curado um camarada, um paralítico, que já havia 38 anos que era paralítico. Olha o milagre que Deus tinha realizado. O paralítico fala, Senhor, toda vez que eu vou lá, o anjo agita a água, vem alguém na minha frente e eu perco a vez. 38 anos. Deus não ficou, então eu vou sentar aqui e vou dar meu ombro para você chorar. Deus falou, você tem fé? Tenho. Então vai, pega o seu leite e anda a sua fé te salvou. Aqueles discípulos, um capítulo antes de Jesus multiplicar os pães, eles tinham visto um grande milagre. Só que eles caíram num erro aqui. Eles sabiam que Jesus podia, eles sabiam que Jesus era poderoso, mas quando eles viram aquela multidão de quase 5.000 homens, mais filhos e esposas, eles falaram, não, Jesus já fez muito milagre, agora multiplicar pão desse jeito, agora o negócio ficou desafiador. A ponto de um falar assim, Felipe, Senhor, nem se tivéssemos 200 denários, não daria, padaria, então nem tem padaria aqui, para comprar pão para alimentar essa multidão. 200 denários. 200 denários é dinheiro, porque um denário equivale a um dia de trabalho. Faz os cálculos, um dia de trabalho vezes 200, era muito dinheiro, porque ele era aquele cara que ele ficava calculando de maneira natural. O natural como? Da onde que vai acontecer? Aí chega o segundo cara que também é natural, fala, só tem 5 pães e 2 peixinhos. É um cara que é cheio de fazer matemática, cheio de fazer cálculo, assim, assado, pega aqui, pega ali, vai dividir, também não vai dar. Mas daí teve um terceiro cara, que ele não fazia cálculo racional, ele fazia um cálculo do coração. Deus prometeu, ele vai cumprir. E a Bíblia diz que ele fala, você tem 5 pães, 2 peixes, está ótimo. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouviu. E a Bíblia diz que toda aquela multidão foi alimentada, até se fartar, e ainda sobraram muitos pães. Sabe por quê? Porque Deus não age de maneira natural. Irmãos, são dias que eu e você não temos que ficar como Deus vai fazer. Nós temos que falar, Deus vai fazer. Ai, quando? Quando não, Ele vai fazer. Como? Vai fazer. Porque Deus, Ele não fica limitado à nossa capacidade humana. Ele não fica limitado a homens. Ele fica limitado à nossa fé. Se nós temos fé, não haverá impossíveis para o nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu não sei como você chegou nesse culto nessa noite. O que eu sei é que aquele que prometeu é fiel para cumprir. 2020 não acabou. É o ano da abundante chuva. 2020 tem um decreto sobre nós. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Perpétua alegria. Perpétua alegria.
No lugar da afronta exultaremos o Senhor na nossa herança. Feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Se você chegou aqui desfalecido, hoje eu quero te dar uma palavra. Não desfaleça, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu quero dar a mesma palavra que Eliseu falou para aquela mulher que já estava velha e não podia ter filho. Por este tempo, daqui um ano, adotarás e terás um filho, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você só precisa nessa noite deixar o seu coração arder, porque Jesus, aquele que cuida da igreja, ele bate na porta do nosso coração. Começa a orar ao Senhor, cantar. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor te ama. Ele que sei que pensamentos tem a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de desejar. Com Deus você não perde, com Deus você só ganha. Você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, olhando para a pessoa certa. Jesus, o autor e consumador da vossa fé. Aleluia! Aleluia! Nós queremos te agradecer que o Senhor queime as suas promessas nos nossos corações, que nós nesses dias possamos focar nas milhares de promessas, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tu, Senhor, é a guerra, Tu, Senhor, é a batalha. Nós viveremos dias extraordinários, onde nós iremos ouvir as boas novas, e nós iremos misturar a fé com as boas novas. Nós iremos desfrutar do melhor do Senhor. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma noite abençoada na vida dos meus irmãos. Esta é a minha declaração de fé. Nós somos abençoados em nome de Jesus. Enquanto dormimos, o Senhor trabalha por nós.
nós cremos, nós declaramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Estamos encerrados. Temos um caldo abençoado ali, né? Que estaremos vendendo com o intuito de abençoar você por um caldo gostoso demais, mas também por apenas R$4 para nós investirmos no impacto.